Olá, boa noite a todos. Eu sou Daiane Herzing e hoje nosso intuito aqui no Alvo 360 é conversarmos com a doutora Sandra Rangel, falarmos sobre violência de gênero e enfatizarmos alguns projetos sociais que a doutora tem e que são de cunho mais do que relevante. Então, eu vou só aguardar aqui para ela poder entrar na live. E assim que ela entrar, nós consigamos conversar. Eu tô com um probleminha aqui para liberar o acesso da doutora Sandra. E eu acho... Ok. Não. A internet é uma maravilha, né? Então lá vamos nós. Não está dando certo, a minha conexão está ruim, ele não está aceitando. Eu vou sair e entrar novamente. Peço escusas a todos, mas já consigamos. Que ruim, né? Simplesmente o meu celular travou. Eu não consigo fazer nada. Ok, acho que agora foi. Se puderem só confirmar para mim, por gentileza, se ok. Se estão me ouvindo bem. Se vamos poder conversar. Eu vou convidar, então, agora sim, a doutora Sandra. A internet é uma das maravilhas. Doutora Sandra, estamos lhe aguardando. Se puder pedir para entrar, por gentileza, eu também libero aqui. Qual que é o nosso tema? E eu vou adiantar para os senhores. O tema é violência de gênero. A convidada é a doutora Sandra, uma advogada renomada criminalista que atua no debate dessas situações de forma enfática. Por quê? Ela tem uma história de vida em que se fez necessário esse enfrentamento da doutora Sandra. E, por óbvio, quando é necessário, não. Enviei um convite para a senhora, doutora Sandra, só aceita para mim, por gentileza? Deu certo agora. Agora foi, tudo bem? Não, a internet é uma maravilha, ou ela nos salva, ou ela acaba com a gente. Normal. Nós somos da outra geração, a gente ainda tem que se acostumar com isso que vem acontecendo de novo, principalmente lives. Não, o meu celular ele funciona muito bem, mas resolveu fazer live, ele resolve que a tela travou, eu não conseguia movimentar a tela, eu não conseguia passar para a próxima fase para liberar a live para de fato iniciarmos, enfim, né? É aquelas coisas maravilhosas da tecnologia. Boa noite, Normal. doutora. Tudo bem, querida? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por ter aceito o convite. Você sabe que essa é uma luta de muito tempo, né? Então, apesar de eu não gostar nem um pouco de lives, não gostar de visibilidade, eu acho essencial para esses assuntos, eu acho essencial. Eu sempre gostei muito de manter o anonimato, mas eu acho que às vezes um pouco daquilo que eu divido acaba empoderando algumas mulheres. Eu acredito que muito, né, do que você divide, desde a sua história e do seu enfrentamento, acaba lembrando as mulheres que elas têm opções, né, e a opção é não sofrer. Elas podem mudar, a gente muda sim. Não, com certeza. Então, se a senhora me dá licença, eu vou iniciar apresentando a doutora Sandra Rangel. E vou ler aqui um mini currículo rápido, porque, né, o currículo dela é extenso. A gente lê só o mínimo,
para que vocês compreendam o porquê que ela foi a nossa convidada, a debatedora. Então, o intuito do Alvo 360, para quem não conhece o nosso projeto, é uma revista virtual, que tem como ideia o posicionamento, sem melindres. Então, os nossos convidados, de fato, eles se posicionam frente aos temas debatidos. E a doutora Sandra vai falar, então, sobre violência de gênero, por quê? Ela é advogada criminalista, há 38 anos, divorciada, mãe de 3 filhos e, infelizmente, com um histórico de violência doméstica. Teve depressão profunda, pós-traumática. Hoje está presidente da Comissão Nacional de Defesa das Vítimas de Violência, na empresa Rede de Ação e Reação Internacional, a RARI. Está presidente da Comissão Nacional de Promoção e Defesa da População em Situação de Rua. Está presidente da Comissão de Estudos sobre Violência de Gênero, na OAB, São José dos Pinhais. Está vice-presidente estadual na empresa Instituto Anjos da Liberdade. É criadora e orientadora do projeto solidário Anjos de Salto, que nós vamos conversar sobre ele hoje, bem como atua na defesa pro bono de mulheres vítimas de violência. É criadora e organizadora do projeto solidário Anjos Noturnos, de Curitiba, que atua na promoção e defesa da população em situação de rua. De forma sucinta, com um breve relato, esta seria a doutora Sandra Rangel. É uma lutadora, uma guerreira, que mesmo passando por situações difíceis, venceu essas batalhas e hoje luta pelos vulneráveis. Então, doutora Sandra, por favor, sinta-se à vontade e iniciar o tema, seja contando a sua história do porquê que a senhora resolveu se posicionar sobre isso, e quando que a senhora, lá vai uma pergunta, né? Quando que a senhora teve esse start? Quando que a senhora viu, não, realmente, agora eu preciso me posicionar? É inevitável entrar no tema sem eu contar um pouco do que aconteceu comigo. Eu sofri violência doméstica durante muitos anos. Eu sou igualzinha a uma grande parte dessas mulheres que, se não estão assistindo, vão ter oportunidade de assistir. Eu sou advogada, então eu tenho um curso superior. As pessoas dizem assim, ah, não, mas imagina, um advogado, ah, mas imagina, uma juíza. Não, todas as mulheres estão sujeitas a passar por isso. Então eu sofri durante 10 anos, fugi com meus filhos, durante 10 anos, pedi medida protetiva, fugi com eles. Depois desse histórico, eu acabei tentando suicídio. Eu fui internada em clínica psiquiátrica. Mas deixa eu tentar colocar assim para você. Quando eu me separei do meu primeiro marido, eu comecei a ter um novo relacionamento. E como uma grande parte das mulheres, eu achava que o amor podia tudo. O meu amor, né? O meu amor por outra pessoa. Eu acreditava que eu conseguiria mudar muitas coisas e que eu conseguiria mudar o outro. Hoje eu já tenho uma visão muito diferente, porque as pessoas só mudam aquilo que elas querem e quando elas querem. E o amor, ele pode fazer as pessoas mudarem até para elas mesmas. Mas o amor mesmo, o meu amor, não muda o outro, né? Talvez a gente não acabe amando em proporções diferentes. Então, eu me envolvi com uma pessoa bem problemática e eu era, assim, a única soldadinha que marchava com o pé direito, e os outros 999 com o pé esquerdo, e eu dizia que eu estava certa. E tinha aquela velha história do tô te avisando, eu tô te avisando. Não, mas eu consigo. Eu sei que vai mudar. E não mudou. Muito pelo contrário, as coisas foram se agravando. Eu engravidei, eu acabei tendo um filho, que graças a Deus hoje eu posso dizer que é um dos meus maiores presentes. E talvez por isso eu hoje não tenha a mágoa que eu tinha dos meus relacionamentos, porque os meus 3 filhos são o maior presente que eu realmente poderia ter tido na minha vida.
Eu fui tentando, até descobrir que não conseguia. Quando eu vi onde eu estava, que eu fui tentar sair, começaram as ameaças, começaram as chantagens. Eu não sabia para que lado correr, eu não tinha coragem de contar para as pessoas o que eu estava vivendo. Eu tinha muito medo, porque essas ameaças incluíam os meus pais. Você vai acabar comigo, eu vou acabar com seus pais. E eu fui cedendo, e acabei levando um relacionamento até meu filho ter mais ou menos 6 anos de idade. Aí chegou num ponto que realmente não dava mais, as agressões foram aumentando. Havia nesse meio também uma dependência química, e daí não preciso te dizer que convivência com um dependente torna todo mundo doente. E aí chegou uma hora que eu resolvi dar um basta, e quando eu resolvi dar um basta, eu falei, não dá mais. Aí as coisas pioraram bastante. Aí as ameaças aumentaram muito, e daí eu acabei tendo que realmente fazer um pedido de medida protetiva. Demorei para conseguir a medida protetiva, e infelizmente, na minha medida protetiva, dizia que eu tinha o dever de proteger meus filhos. Eu fui pedir uma ajuda para o Estado. O meu filho, na época, com 6 anos, foi ouvido por uma psicóloga, e 2 frases me marcaram. Hoje meu filho tem 23. 2 frases me marcaram. Uma psicóloga perguntou a ele o que ele sentia quando o pai dele agredia a mãe dele. E ele disse assim, quando meu pai bate na minha mãe por fora, ele bate em mim por dentro, com 6 anos de idade. E a outra coisa que a psicóloga perguntou, o que ele queria da vida dele. E ele disse assim, eu só queria viver em paz. Então, naquele momento, assim, eu realmente já tinha tomado uma decisão, a coisa estava muito difícil. A medida protetiva foi estendida para ele, e eu passei 10 anos praticamente da minha vida me escondendo com meus filhos, abri mão de todo o meu patrimônio, todo, casa, carro, tudo que você possa imaginar. E cada 3 anos eu morava num lugar, porque ele nos encontrava, a gente mudava, ele nos encontrava, a gente mudava. Aí ele chegou a ser preso. Quando eu consegui a medida protetiva contra ele, ele foi no fórum tentar me pegar. Ele foi preso na época no fórum, do lado de fora. Daí ele ficou 6 meses preso. No final, aí quando o policial levou ele para fora, o juiz ainda queria prender o policial por abuso de autoridade. Ele cumpriu uma ordem dela, que ele não podia se aproximar de mim, e a juíza achou ruim e ainda queria mandar prender o policial. Foi uma coisa assim muito complicada. Aí o tempo foi passando, eu realmente consegui sair desse relacionamento, não sem sequelas. Bati em N portas na época. As pessoas, graças a Deus, hoje talvez essa mentalidade tenha mudado um pouco, mas na época as pessoas diziam que a mulher apanhava porque queria, que era sem vergonhice, sabe? Que a gente não saía do relacionamento porque não queria. Era muito mais fácil julgar do que estender a mão. Eu pedi ajuda na época, inclusive no meu órgão de classe, eu não consegui ajuda em lugar nenhum. A minha profissão acabou, sabe? Eu não podia trabalhar, porque eu tinha que viver me escondendo, eu não podia ter escritório. Eu acabei passando uma fase extremamente difícil, até financeiramente, com meus filhos. E daí eu tomei uma decisão que realmente as coisas iam ser diferentes. Eu mudei por último, há mais ou menos, foi um pouco antes do meu filho fazer 18 anos, eu mudei para um determinado local. Ali eu já estava com a depressão pós-traumática, eu tomei caixas de medicamento, eu acabei ficando internada na Porto Seguro. Fui internada 2 vezes, uma vez eu fiquei 30 dias internada, passei aniversário de 15 anos da minha filha dentro da clínica. A outra vez eu fiquei na clínica dia, porque eu não sabia viver. As pessoas, é muito fácil as pessoas falarem conte comigo, mas na hora H não tem conte comigo, sabe? As pessoas passam a te tratar como uma doença, elas te ridicularizam, elas te magoam,
profissionalmente elas te achatam, né? Elas transformam você num lixo de ser humano. Aí você diz, mas o que eu estou fazendo? O que eu fiz da minha vida? Daí, de repente, você diz, não quero mais viver. Né? E daí você acaba tomando esse tipo de decisão. Eu tomei essas decisões, fui internada, fiz um tratamento psiquiátrico, tomei medicamento, tomava muitos medicamentos diariamente. Aí chegou um dia que deu um clique. Eu falei, não dá para continuar assim. Hoje eu quero fazer uma coisa diferente da minha vida. E eu tenho que tomar uma decisão do que fazer. Eu quero fazer com que as mulheres não passem o que eu passei. Eu quero que elas, quando precisarem, encontrem a mão estendida que eu não encontrei. Eu quero que quando elas chegarem numa delegacia... Eu saí da delegacia da mulher de ambulância. Eu tive uma crise de pânico dentro da delegacia da mulher e fui para o hospital evangélico de ambulância. E eu não consegui, na época, o atendimento e o respeito dentro da delegacia da mulher porque eu era uma advogada. Aí eu consegui, na época, ajuda no Mãe Curitibana, e nesse Mãe Curitibana eles me mandaram, eu fiz um tratamento com uma psiquiatra lá, e eles me conseguiram um advogado que, inclusive, conseguiram um advogado para me ajudar, tá? É o cúmulo absurdo, mas eles conseguiram um advogado para me ajudar, de uma instituição religiosa. Eu recebi ajuda desse colega, eu recebi tratamento no Mãe Curitibana, eu e meus filhos. Eu cheguei a fazer, inclusive, tratamento lá com ginecologista, porque nesse relacionamento, do jeito que a gente nunca era estuprada, sabe? Porque não adianta você dizer não. De todas as formas. De todas as formas. Então, na realidade, eu passei... Só que daí, quando eu disse assim, não, vou pedir ajuda... Não adianta pedir ajuda, porque as pessoas riram de mim, as pessoas me ridicularizaram, as pessoas não me levaram a sério. Quando eu entrei com um pedido para que fosse nomeado um colega para me ajudar, eu não recebi essa ajuda. Então eu digo, mas ninguém vai mais passar por isso. Aí eu tomei, a primeira decisão que eu tomei na minha vida foi essa. Eu troquei todo aquele sofrimento que eu passei na minha vida por uma vida de doação. Então, o que eu fiz? Eu extraí a cana e eu consegui ficar com o doce dela. Então, em vez de me tornar uma pessoa amarga por aquilo que eu vivi, eu optei por ser uma pessoa doce. Eu optei por enxergar a dor do outro porque eu sabia que a minha não tinha enxergado. Aí eu vivi assim muito tempo, decidi, bom, agora eu vou me dedicar para os outros. Agora eu vou dar para os outros aquilo que quando eu precisei eu não recebi. Se eu não tivesse a minha família, como eu tinha do meu lado, meus pais, meus irmãos e os meus 3 filhos, eu teria morrido. Eu não teria sobrevivido. Eu não tinha nem motivo para ter continuado. Eu tinha, assim, pouquíssimos amigos. Posso dizer hoje que eu tive 4, 5 colegas de profissão na época que me estenderam a mão e que faziam audiências quando os livros caíam de cima do armário e me deixavam com os olhos roxos. Supostamente caíam de cima do armário. Os livros caíam do armário, daí batia aqui, que machucava o olho, ficava roxo, ou abria o lábio, sabe? Então eu tive colegas nesse período que se propuseram e me ajudaram nesse sentido. Então eu passei a devolver para as pessoas, não aquele mal que eu recebi, tá? Eu passei a devolver para as pessoas o bem que eu queria ter recebido. Então, eu redirecionei a minha vida e criei os meus projetos solidários. Não liga, eu tenho cachorro, tá? 10. E eu que nem tenho cachorro, os cachorros da rua fazem barulho aqui durante a live. Tem uma que tá muito brava aqui. Aí eu peguei e criei os meus projetos solidários. Eu passei, graças a um grande grupo de colegas minhas advogadas maravilhosas que encamparam comigo, sabe, essa luta que não é fácil. Muitas delas, inclusive, também vítimas de violência e que também tinham pedido ajuda e também não receberam. Nós nos unimos e começamos a atender as mulheres vítimas de violência de forma pro bono.
Porque nós funcionamos como assistentes de acusação. E não há um quadro, né? A OAB não pode fornecer advogados como assistentes de acusação. Então, nós passamos a atuar pro bono, tá? Então, atendendo todas essas mulheres de forma gratuita. Então, explicar para quem não mulheres... entende, doutora. Para quem não sabe o que é pro bono, é o atendimento gratuito. Então, é o atendimento prestado pelas advogadas que compõem o grupo, né, o Anjos de Salto, e que eles prestam esse tipo de nós não atividade. Cobramos absolutamente nada, nem o combustível, nem o Uber que a gente usa para ir numa delegacia, nem a cópia de um processo quando a gente tem um júri para fazer. Então, nós nos unimos, nós formamos um grupo de colegas que faz esse tipo de trabalho. Nós sempre nos mantemos no anonimato, é difícil, a gente só chega a dar entrevista, por exemplo, nos casos de feminicídio, quando já está em plenário, que está na última fase, durante o júri todo, durante a instrução toda, nós optamos por permanecer no anonimato, nós não temos qualquer intenção de aparecer, não é o nosso papel, não é aquilo para que nós viemos. Tá? Então, nós optamos por isso, criamos o Anjos de Salto, que graças a Deus hoje deve ter. Ativamente, eu vou dizer para você que nós temos umas 30 colegas. Que faz júri hoje são poucas, mas graças a Deus nós não perdemos nenhum. Sabe, quero aqui agradecer já a Eliana Faustino e a Darciele Duro, que são fantásticas em plenário. Porque quando nós pegamos um processo para atuar, nós nos dividimos. Cada um atua numa fase, de uma forma, de acordo com aquilo que pode fazer. Né? Auxilia de acordo geralmente, com o que pode. Né? Sim. E geralmente, daí em plenário, acaba indo só 2 ou 3 colegas. A Ana Paula Serrato, a Cláudia Anitta. Então, hoje nós temos que vai a plenário, no máximo 5 só. Né? O resto realmente faz toda essa parte de instrução, acompanhamento desde o primeiro momento, acompanhamento em delegacia, pedido de medida protetiva, as audiências, além do trabalho social que a gente acaba fazendo, porque uma grande parte das mulheres sai sem ter o que comer, sem ter onde morar, algumas grávidas não têm nenhum enxoval para o seu filho, e a gente acaba ajudando nisso também, né? É interessante a gente falar com... Desculpa interromper a senhora. É interessante a gente falar no seguinte sentido, né? Quando a mulher sofre esse tipo de violência e ela chega a decidir sair de casa, né? Porque ela não conseguiu, de repente, as medidas protetivas, ela não conseguiu, de fato, que elas fossem eficazes. Porque muitas vezes ocorre de ser concedida a medida, né? Mas as medidas de afastamento, enfim, que a gente sabe que são comuns hoje em dia, mas eles não as cumpre, né? Então a violência acaba acontecendo da mesma forma. Não raras vezes tem que se decretar prisão preventiva no meio do caminho, porque uma grande parte, infelizmente, a gente tem que falar também, uma grande parte não só descumpre, como acaba vindo mais violento. Né? Sim. Então, daí o que se faz? Daí a gente acaba... Protege, né? Nós já escondemos mulheres, nós já arranjamos endereços para elas morarem. Então, a gente faz. E, financeiramente, nós não temos, porque nós não temos, não é nem criado. Quer dizer, o projeto é um projeto solidário, nós não temos o CNPJ, nós não existimos, né? Então, nós, não raras vezes, na maior parte delas, nós acabamos nos cotizando para fazer isso. Aí, eu criei o Anjos de Salto como essa... Desculpa interromper, senhora. Fizeram uma pergunta aqui para mim. Quem são as pessoas atendidas hoje pelo Anjos de Salto? Como funciona para ser atendida pelo Anjos de Salto? Qualquer mulher que tenha sido vítima de violência de gênero, as mulheres trans, tá? E crianças também vítimas de estupro. Havendo violência de gênero, havendo violência sexual, nós atuamos. Nos procura, a gente analisa, a pessoa não tem condições realmente de constituir um defensor e a gente passa a atuar. Inclusive, quando nós fazemos a procuração, já fica constando na procuração que nós não
não podemos cobrar, e todas as colegas que passam a fazer parte da procuração já consta que todas elas sabem, porque nós criamos grupos específicos, e daí todas elas sabem que absolutamente nada pode ser cobrado. Então, só entra para fazer isso realmente quem ama o que está fazendo, sabe? E sabe que a luta, muitas vezes, é grande. Mas vale a pena. É inglória, né? Às vezes ela é inglória. É um chover no molhado, o famoso chover no molhado. Você toma as tratativas sabendo o que vai acontecer. Até porque, na realidade, o que acontece hoje é fruto do machismo estrutural, é uma coisa histórica, é aquilo para que as mulheres foram criadas, para que os homens foram criados, sabe? Então, a mulher tem que ser a submissa. As mulheres mais idosas ainda têm muito mais problema com relação a isso, porque eram impedidas de trabalhar fora. Então, é uma coisa que, ou você realmente muda a cultura, ou você realmente, sabe, você acaba aprofundando a estrutura, né? Você acaba ensinando os homens de uma forma diferente, ou isso não vai acabar. Sabe? O homem. Ontem eu vi uma situação assim tão absurda. O cara vai, ele bate na mulher, a mulher chama a polícia, ele diz que a mulher tá louca, daí ele já quer internar a mulher porque a mulher denunciou, sabe? A mulher nunca tem coragem de denunciar quando ela denuncia, não raras vezes e não poucas, são as loucas, né? Porque a mulher, quando ela denuncia, quando ela fala que ela foi vítima, ou quando ela tenta cobrar alguma coisa do parceiro, né? Parceiro entre aspas, né? Daquele que deveria ser o parceiro. Quando ela tenta cobrar alguma coisa dele, ele, mas sou eu que mantenho, mas sou eu que pago, mas sou eu, sabe? Ou, não, comigo você não vai sair com esse batom, comigo você não vai sair com essa roupa. Isso é uma coisa que vem de lá. Então, ou você realmente vai mudar, e você vai começar a ensinar os teus filhos de uma forma diferente, né? E você vai criar homens preparados, porque é muito fácil para o homem ter a mulher para ajudar a manter a casa. E não poucas recebem muito mais do que eles, né? É muito fácil você ter a mulher como mantenedora. É muito fácil você ter a mulher para ajudar a dividir as despesas. Mas a louça, a roupa na máquina, essas coisas ficam um pouquinho mais difícil se dividir, sabe? E o que acontece? Quando a mulher ela começa a dizer, não, para mim chega, cansei, sabe? Eu sei porque eu ouvi isso. Você não vai conseguir ninguém melhor do que eu. É interessante, né? Se você for pensar... Quem é que vai querer você? E daí o que acontece? Infelizmente, eles conseguem fazer a gente acreditar que a gente não vai ser amada, que a gente não vai ser respeitada e que a gente não é capaz. E quando você passa a duvidar de você mesmo, você permite que acabe entrando um monte de coisa. Aí você diz, realmente, eu acho que ele está certo. Eu acho que realmente eu não sou ninguém, eu acho que não vai dar certo. Não sei se a doutora viveu muito isso, mas pelo menos eu convivi com essas situações, tanto quando eu era policial, depois, enquanto advogada, que sempre fui procurada nessas temáticas. Mas o maior problema que eu entendo é que os profissionais, então aqueles que deveriam atuar, igualzinho a senhora falou, que deveriam lhe defender enquanto advogados, né? Deveriam lhe prestar esse tipo de auxílio, ou até mesmo os órgãos públicos, que a gente sabe que tem todo um órgão, tem todo um sistema protetivo, né? Ele acaba não funcionando porque os profissionais, eles não têm condições de lidar com o fato. E por que eles não têm condições de lidar com o fato? Né? Ou porque eles têm valores pessoais que consideram que não, se a mulher é vítima, é porque ela quer, é porque ela gosta. Aquele machismo. E quando se fala de machismo, as pessoas têm que ter muito cuidado, porque não é só o homem que é machista. Sim, com certeza. Existem mulheres machistas, existem mulheres que repetem o tal do machismo estrutural.
Existem mulheres que dizem que os homens estão certos, existem mulheres que dizem que a mulher não pode fazer isso, que a mulher não pode fazer aquilo, que se a mulher sair, ela colocou, é porque ela é sem vergonha, que se a mulher foi estuprada, é porque ela estava usando uma roupa de vagabunda. Infelizmente, existem mulheres que elas repetem todo aquele discurso que acaba dando o direito, em tese, para esses homens de agirem como eles estão agindo. Sabe? É o cara que foi criado de uma determinada forma dentro da sua casa, que ele acaba repetindo aquilo que ele viveu. Ué, a minha mãe não podia, por que você pode? Ah, meu pai fazia assim, por que eu não posso fazer? E, infelizmente... O preocupante, outra na coisa verdade, que me preocupa, outra coisa que me preocupa muito com aquilo que você falou é que, por mais que hoje você acabe realmente, eu vou criar uma delegacia fantástica como a Casa da Mulher Brasileira, eu acho, desculpa, que não é só a gente criar espaços, nós temos que criar mentalidades. Nós temos hoje, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela teve, eu acredito que desde 2006, eu acredito que ela deva ter tido quase 30 leis complementares, tá? Alterando alguma coisa. E uma delas chama muita atenção, porque ela fala que as delegacias, no caso que tratam de vítimas mulheres, elas deveriam ter mulheres cuidando. Elas deveriam ser recebidas por mulheres, ouvidas por mulheres, atendidas por mulheres. E não acontece isso. Nós sabemos que existem homens nas delegacias, sabe? E não só isso, uma grande parte das delegacias não tem essa parte separada para violência doméstica, para violência contra a mulher ou para violência sexual. Não tem. E as mulheres acabam chegando numa delegacia e não tendo coragem de falar certas coisas, se elas crivam um homem que está ali na frente. É porque assim, ó, a delegacia, via de regra, salvo as especializadas, né, que nós temos aí as especializadas da mulher, que são acostumados a lidar prontamente com essas situações, eles são treinados e capacitados para lidar com outros crimes. E não tem pessoas direcionadas e especializadas para fazer o atendimento de violências de gênero, de violências intrafamiliar, aí a gente coloca todo tipo de violência, né? Desde violência contra a mulher, contra a criança, enfim, todos. Mas eu acredito, e eu digo isso enquanto eu fui policial militar, é muito mais do que ser atendida por uma mulher, que essa mulher, ela tenha capacitação para fazer esse atendimento. Porque como a gente bem sabe, não é só o fato de você ser uma mulher que vai fazer com que você compreenda o outro, né? Que você entenda a situação. E ali, a gente não está pedindo... Nós não estamos pedindo que as mulheres que trabalham em órgãos públicos e que façam esse atendimento das vítimas de violência, que elas tenham dó, que elas tenham pena. Não, não é isso. É que elas sejam profissionais. Que elas atinjam a finalidade dos órgãos públicos. Qual é a finalidade? É prestar o atendimento. É encaminhar? É dar o acolhimento? É fazer o direcionamento, de repente, para uma Casa da Mulher Brasileira? É instruir a mulher quanto às tratativas, para ela fazer, de repente, um boletim de ocorrência, para ela fazer uma representação, instruir que ela pode procurar a Defensoria Pública. Então, é tanta coisa que pode ser feita de forma profissional. Ninguém está pedindo que se tenha pena da mulher, né? Que seja feito toda a tramitação. Até nem deve ter, porque te acaba te colocando numa situação de superioridade que não cabe. Não é nenhuma mulher que é pena. Ela quer ser respeitada e ela quer ser compreendida. Ela não quer que tenham pena dela. Outra coisa que você está colocando, nós tocamos um dos processos de feminicídio, foi o caso da Renata Larissa, que foi um policial militar que matou, que estuprou várias mulheres, inclusive filmou o estupro dela antes de matar. Naquela época, a Delegacia da Mulher ficava ali do lado do Colégio Estadual e a equipe de investigação era toda masculina. Eles foram maravilhosos. O trabalho que eles fizeram, graças a Deus, fez a gente alcançar o resultado.
entendeu? Foi assim fantástico. Agora, eu acho até que, por exemplo, aí vem muito, vamos lá, na parte de investigação, né? Não digo que você não vai levar a mulher para investigação, mas os homens, em determinadas situações, realmente eles têm esse poder. Essa situação do caso da Renata Larissa, meu Deus, é um caso assim que as pessoas que conheceram o processo, sabe? E a maneira, assim, o profissionalismo com que aqueles policiais tocaram aquilo, sabe? Porque o Peterson, na realidade, ele tratava ela como uma vagabunda, como uma prostituta, e assim foi. Ela ficou muito tempo desaparecida, sabe? E eles descobriram ela ao acaso. Na realidade, eles estavam investigando outra coisa dos policiais. Disseram, não, peraí, eu acho que... Aí ele foi, conseguiu chegar no celular, e daí conseguiu chegar em imagens e chegar onde chegou, sabe? A Eliana está ressaltando o caso da Andriele também. A Andriele também foi morta por um policial militar, que é o ex-marido dela, e ela foi jogada na Estrada da Graciosa, ali, bem no começo, né, da Graciosa. Também, os policiais foram maravilhosos no trabalho. O que eu quero dizer não é que nós somos contra policiais trabalhando nos casos de violência doméstica ou nos casos até de violência sexual. É que determinadas coisas, por exemplo, uma mulher chega na delegacia, como eu cheguei na época que eu precisava. Tudo que eu precisava naquele momento é de uma mulher que entendesse aquilo que eu estava falando. Você entende? Porque, às vezes, outra coisa, uma grande parte até das oitivas são feitas por estagiários, sabe? Aí, meu Deus do céu, você pega uma... Também não tenho nada contra, porque eu fui estagiária, mas, gente, você pega uma pessoa com... Tá no começo da faculdade, com 21, 22, 23 anos, que não tem vivência nenhuma de vida. Não tem experiência de vida, né? Para poder entender e compreender as coisas. E ela vai começar a ouvir, e ela vai dizer aquilo que ela acha que ela deve colocar e aquilo que ela acha que ela não deve. E isso acontece muito. Sabe, às vezes você vai fazer um boletim, você vai levar um cliente para fazer uma oitiva, o policial, o escrivão, o estagiário, começa a selecionar aquilo que ele acha que deve colocar, aquilo que ele acha que não deve colocar. Meu Deus, não pode ser assim, sabe? Eu até sou a favor, vou te ser bem sincera, de que hoje, como hoje é feito, o flagrante, em que os policiais militares são ouvidos, em que a pessoa presa, ela é ouvida tudo por áudio. Eu sou muito a favor hoje de que quando chegarem nas delegacias, até para fazer um boletim de ocorrência, que seja nessa situação, que possa deixar gravado o seu relato e as pessoas não estejam preocupadas com a fila que tem atrás. Porque sim, pode até porque é documentação probatória, né? E pode até ter uma fila lá atrás, mas é um ser humano ali. É uma mulher que precisa ser entendida, ser acolhida, ser respeitada. Por quê? Porque não raras vezes ela desiste, ela volta da porta, tá? Outras vezes ela acaba se convencendo, ou acabam convencendo ela de que ficar com o marido é mais fácil. Que vai ser assim mesmo e não tem o que fazer. E muitas acabam morrendo. Então, talvez porque a gente tenha uma visão diferente, pelo fato de ter sido vítima, sabe? A gente gostaria muito que isso fosse recebido de uma forma diferente. E uma das coisas que a gente faz nos Anjos de Salto é isso. Quando a mulher nos procura, a gente vai junto com a mulher para a delegacia. E a gente faz com que conste tudo que ela quer falar. E a gente faz com que ela receba o respeito que ela tem que receber naquele momento. Ela não é uma qualquer. Ela é um ser humano como qualquer um, sabe? Que, infelizmente, como qualquer pessoa está sujeita, se meteu num relacionamento errado, sabe? Ela não decidiu
que ela ia entrar num relacionamento para apanhar, ela não decidiu que ela ia entrar num relacionamento para ser estuprada e não decidiu que ela queria morrer. Você entende? Então as pessoas têm que, na realidade, quando você chega numa delegacia, elas têm que realmente ser respeitadas e recebidas de outra forma. Não raras vezes, até quando as testemunhas vão ser ouvidas, sabe? A forma com que se pressiona, com que se questiona as testemunhas, os próprios familiares, se tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque não raras vezes ali são familiares de uma mulher que foi morta. Sabe, nós temos um caso que é daquela moça que morreu no cemitério em Piraquara, que ela foi estuprada e morta, e que a gente está brigando para conseguir os laudos, porque a gente entende que o estupro não foi causado por uma pessoa só, tem um preso. Mas a gente entende que foram mais pessoas que... Então, a gente está brigando por laudos. E as pessoas acabam entendendo que não, que são desnecessários. Nada é desnecessário. Já tem alguém preso, né? Por que você vai buscar um laudo? Tem um preso, então fica ele. A gente condena ele, tá ótimo. Não tem problema, fica só ele. Entendeu? Então, tem situações assim que, às vezes, você tem que aprofundar a investigação para você localizar, às vezes, uma prova fundamental, sabe? Por exemplo, nós temos o caso daquela menina que morreu embaixo da escada, sabe? Nós temos uma série desses casos de feminicídio, eles são todos dos Anjos de Salto. E todos, absolutamente de graça. Nós não recebemos nada, nós não nos promovemos com isso, nós não damos entrevista, nós não vamos para a mídia. Quando chega na fase de plenário, aí é inevitável. Aí é inevitável. Daí realmente a gente tem, até porque como a gente auxilia o Ministério Público, a gente sempre diz, nós não somos o titular da ação penal. O titular da ação penal é o Ministério Público. Nós estamos aqui para auxiliar o Ministério Público. Nós estamos aqui para aprofundar o trabalho, para que a família, muitas vezes, família de uma mulher que foi morta, de uma criança que foi estuprada, tenha pelo menos o conforto de saber que alguma coisa foi feita. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, doutora. O papo tá bom, a doutora, se deixar, ela vai até amanhã explicando a situação. Não, eu foi. Mas eu precisava ratificar para quem não entende, né? A live hoje, ela tem como intuito demonstrar que existe possibilidades de apoio às mulheres que sofrem de violência. Violência de gênero, em razão de ser mulher, né? Que também ocorre com trans, enfim, com as outras situações. Né? O porquê que a doutora enfatiza tanto essa situação? Porque o Anjos de Salto, ele presta um serviço voluntário, formado por advogadas, que de forma pro bono, de forma gratuita, elas prestam assistência ao promotor público nas acusações nesse sentido. E daí a gente engloba, no âmbito familiar, a violência contra as crianças e adolescentes também. Inclusive, hoje eu fiz uma live falando sobre isso. Por quê? Por que que os problemas familiares, os crimes que acontecem no seio familiar, existem tantas dúvidas, né? Por que que hoje em dia as pessoas... Hoje em dia não, acho que sempre, né? Desde sempre. Eu comentei o porquê que existe hoje o dia 18 de maio como data de enfrentamento ao abuso sexual e violência sexual infanto-juvenil, porque lá em 1973, uma menina sumiu de 8 anos e encontraram ela dias depois assassinada, morta, violentada sexualmente, espancada, jogaram ácido no corpo dela. Então teve que acontecer uma coisa assim totalmente fora do comum e vira público para eles começarem a prestar atenção. Quantas mulheres terão que morrer para eles entenderem que violência intrafamiliar, ou seja, a violência que ocorre no seio da família, é tão perigosa quanto um roubo, é tão perigosa quanto um assalto a banco, né? Ela comete muito mais danos. Por quê? Porque quando ocorre esse tipo de violência, é uma criança que vê a mãe apanhando, né? É uma mulher que vai ter problemas aí pro resto da vida de relacionamentos.
profissionais também, inclusive, né? Porque ela vai ouvir a vida inteira que ela tá apanhando porque ela merece, porque ela fez alguma coisa de errado, porque ela não fez a janta, né? Quantas pessoas me relataram isso? Porque eu não fiz a janta, não estava bom como ele queria, ou a roupa não estava bem passada, ou então eu queria falar com a vizinha. E daí? Né? Se hoje a gente está debatendo aqui, é porque algumas mulheres, como a doutora Sandra, apesar de sofrerem, se posicionaram. Eu digo aí que, graças a Deus, eu não tive esses problemas, mas eu enfrentei eles enquanto policial e tomei para minhas dores. Em que sentido? A gente tem que se posicionar. Vamos conversar sobre o que é violência de gênero. Quando que ela acontece? Né? São tantos tipos de violência. É moral, é psicológica, é física. Se nem a física eles acreditam, que dirá a moral, que dirá a psicológica, que tem efeito tão devastador quanto. Eu quero ressaltar uma coisa com relação a isso. A violência doméstica, ela torna todinha uma família doente, toda. Tá? Desde o núcleo base, a mulher, o marido, os filhos, até os pais, todo. Acaba todinha a família doente em razão disso. Tá? Você vai criar filhos desestruturados. Eu, graças a Deus, afastei meus filhos disso e o meu filho só teve contato com o pai quando teve 18 anos, fez 18 anos, e daí ele teve a escolha, quer dizer, não que eu impedisse antes, mas antes eu ia acompanhada, muitas vezes, para deixar ver, até com segurança. Tá? Então, as pessoas têm que ter em mente que a violência doméstica é uma coisa muito mais perigosa do que parece. Porque você acaba realmente criando seres humanos desestruturados, você acaba fazendo mulheres se matarem, né? São casos dos filhos que veem o pai matar a mãe, sabe? Vamos colocar da seguinte forma: a violência doméstica, ela não é mimimi, tá? A média por ano de feminicídios, 1.300, 1.400, sabe? Se você considerar isso, é mais do que um feminicídio por dia. Nós estamos falando de feminicídio. Nós não estamos falando de estupro, nós não estamos falando do resto. Tá? Mulheres trans, está na média de 150 por ano, também sendo assassinadas. Tá? Então, nós temos que ter, na base, nós temos que começar realmente a ensinar, sabe? Na escola, tem que mudar isso. Essa história de que você não pode ensinar na escola, vírgula que você não pode. Porque a menina que souber, a menina que tiver uma educação sexual coerente na escola, ela vai saber quando ela está sendo molestada. Ela vai saber quando aquele toque do tio, do avô, do pai, não é o toque que ela tinha que ter recebido e que não era dessa forma que tinha que ser. Então, o que você tem que fazer hoje realmente é mudar. É mudar o estudo, é mudar a base e parar com essa história. Essa semana passada, nós tivemos algumas situações que não convém nem colocar aqui, porque daí vai precisar de outra live, sabe? Gente, só quem vive a violência doméstica sabe o que é. Sabe o que é. Então, a gente tem que aprender a levar isso com seriedade, porque enquanto continuar no faz de conta, enquanto continuar na mulher apanha porque quer, enquanto continuar no mimimi, ou a história não foi bem essa, enquanto as mulheres não tiverem acolhida e tiverem que voltar para os seus lares e tornar a apanhar, a coisa não vai melhorar, não vai mudar. Enquanto você criar o teu filho sentado na sala, jogando videogame, e a filha na cozinha lavando louça, a coisa não vai mudar. Com certeza. Sabe, realmente, ou se recomeça uma educação de base, ou se recomeça uma educação de base, sabe? Mostrando que se a mulher pode ir para a rua para trabalhar como parceiro dela, ela tem o direito de chegar em casa e sentar e receber um jantar ou receber uma louça lavada, sem que alguém jogue um prato na cara dela ou dê um tapa porque a comida não estava gostosa. Então, vamos começar a mudar na base isso. Porque se não mudar na base, a coisa vai ficar cada dia pior. E é, sim, com certeza uma questão de criação, né? Eu sou de uma geração aí totalmente diferente. Eu brinco e falo para todo mundo. Eu não fui criada para limpar a casa.
Minha mãe me criou estudando. Estude, menina, estude para você conseguir o que você quer na vida. Era isso que eu ouvia da minha mãe. Eu sou a única menina de 4 filhos. E todo mundo, né, acha isso absurdo. Nossa, mas você não foi criada então para limpar a casa? Não fui, não falo isso com vergonha, não fui. Minha mãe não se preocupava que eu ficasse, desculpa a palavra, gente, que eu ficasse empetecando a casa. Ela queria que eu fizesse a lição de casa, que eu me preparasse para os cursos que eu fazia. Enfim, é criação. Graças a Deus eu tive essa criação. E eu luto e que nossa, criam lutar os filhos assim hoje. Sim, E que todos criam os filhos assim. Para você conseguir alguma coisa, né? Eu sei que o meu horário está terminando, tá? Tá. Eu quero agradecer. Eu preciso agradecer imensamente as Anjos de Salto, a Gisela, que tem sido incansável, carequinha, com câncer, tem sido assim um ser humano ímpar. Ela puxa a dor de todo mundo e ela deixa dela de lado. A Nayara, a Eliana, a Darciele, a Nath, a Jéssica Vescovini, são pessoas que realmente têm sido incansáveis. Cláudia Anitta, Ana Paula Serrato, várias. São tantas que eu tenho medo de mencionar. Tá? Eu coloquei para você o nome de algumas aqui que são as que estão todo dia ali, a própria Evelise. Então, é gente que realmente está ali, sabe? A Gisela diz, espera que eu estou indo com você para a delegacia, muitas vezes ela não está nem parando em pé, e ela está, sabe? Então, gente, eu quero agradecer imensamente, porque graças ao que elas estão fazendo, e agora eu vou chorar, tá? Graças ao que elas estão fazendo, que a gente está mudando alguma coisa. Graças ao que elas estão fazendo, que eu tenho o orgulho de dizer que a minha dor, o meu sofrimento, faz com que muita mulher não passe o que eu passei. Se um dia eu tive mãos que se fecharam, se um dia as pessoas não me ajudaram, hoje, graças a ela, eu tenho certeza que nenhuma delas, sabe, nenhuma delas vai largar da mão. Por mais difícil que esteja sendo, por mais sofrido que esteja sendo, por mais que eu sei o que cada uma delas passa. Nós sabemos o que nós vivemos, você sabe, Judite, eu acabei de sair do Covid essa semana, eu não aguento parar em pé, sabe, eu me arrasto de bengala, tá? Mas olha, gente, a sensação de você estar fazendo por alguma mulher, aquela história do nenhuma a menos, e o ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Vale todo o sofrimento que eu tive um dia, sabe? É a minha lição de vida, sabe? Eu não deixei nada para ninguém, eu abri mão de todo o meu patrimônio para ter paz, mas eu tenho certeza que eu plantei e muita gente. Isso não é tristeza, isso é gratidão, tá? Contem comigo, Anjos de Salto, precisando, é só chamar, a gente realmente não cobra absolutamente nada e a gente não deixa mulher nenhuma na mão, mulher trans nenhuma na mão e não deixa criança nenhuma na mão, porque a gente sabe o que dói ser só. Obrigada, gente. Perdão pelo desabafo, mas é inevitável, sabe? É inevitável. Eu não sei como que eu não chorei aqui, porque eu sou chorona que estou vendo. Mas o que eu tenho para dizer para a senhora é o seguinte: a senhora não perdeu, né? Não perdeu de forma alguma. Ganhou porque patrimônio não é material, né? A bagagem que a gente tem é outra. A bagagem é outra. Com certeza a bagagem ela é um pouquinho mais doída, dolorida de se conseguir, ela é árdua, mas ela vai contigo para onde você for. E é essa bagagem que a senhora tem e que a senhora divide com a gente o conhecimento, porque sim, pessoal, eu faço parte do grupo que também ajuda. Não consigo ajudar como eu gostaria, a doutora Sandra sabe, é uma loucura, mas o que eu posso, eu ajudo dentro dos meus conhecimentos. E doutora Sandra, fique em paz. A senhora está bem? Tudo vai ficar melhor ainda. Eu sempre dizia que eu tinha muito medo de morrer.
Hoje eu tenho uma sensação tão boa de saber que eu alcancei o que eu queria, que eu plantei e que está brotando, que hoje eu tenho uma paz que eu nunca tive na minha vida. E eu desejo essa paz para cada um de vocês. A senhora é um exemplo. Então, muita força, muito foco aí no que a senhora faz. São tantos projetos que eu não sei como é que a senhora consegue fazer todos, e eu sei que faz eles com maestria. Parabéns a todas as meninas que eu já de pronto já me apaixonei pelo projeto quando conheci, todo mundo sabe disso. Força para todo mundo e vamos juntas. Ninguém solta da mão de ninguém. Até Jamais. o próximo Alvo 360, gente. Um beijão para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Beijo, Tchau, amor. tchau. Tchau. Gente, hoje o meu celular não quer trabalhar comigo. Tô tentando encerrar a live e não consigo. Gente do céu. Obrigada a todos.